Saudações para você que está me assistindo agora, eu sou Isaac Nicolau e nesse vídeo eu estou trazendo uma resenha acerca do livro Trem Bala, do autor Kotaro Isaka. Eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente. E bom, começando com as considerações básicas, né? O Kotaro Isaka, ele é um autor japonês, foi um fenômeno editorial no Japão, tem livros publicados internacionalmente, ganhou prêmios internacionais de literatura. Ele teve algumas de suas obras já adaptadas para cinema, e um exemplo é o próprio livro do qual a gente está falando agora, que é o livro Trem Bala, o Bullet Train, ou Shinkansen, que é a maneira como está escrito no livro, pelo menos na edição que eu peguei, que eu li, que é da Intrínseca. E bom, vamos começar a avaliação para não perdermos muito tempo com detalhes que possam não ser tão essenciais ao que concerne a avaliação em si. Então, notícias boas. Enfim, essa é só uma piada com uma coisa que tem no livro. Quem já leu vai entender. Tem um cara que falava, sempre que ele oferecia um trabalho para alguém, ele chegava e falava notícias boas ou notícias ruins, quais que vocês querem ouvir primeiro, e falava com base nisso. Como vocês não podem me responder em tempo real, eu vou começar falando sobre as notícias boas, que no caso são os tópicos bons que eu achei do livro. Em primeiro lugar, ele é bem escrito no sentido técnico da coisa. Eu acredito que o Kotaro Isaka, ele tem escrito, pelo menos este livro dele, com um livro técnico de como escrever de maneira interessante debaixo do braço. Porque o cara, ele aproveita de tudo aquilo que é possível para tornar a elaboração daquilo que ele escreve interessante. O segundo tópico que eu achei interessante sobre o livro é: existem alguns diálogos que são simplesmente excepcionais, muito bons. Em geral, esses diálogos eu atribuí a dois personagens, o Tangerine e o Limão, que eu acredito que são aqueles mais adorados ou gostados pelas pessoas que leram o livro. Eita, por que você não para com esse cara, caramba? Parou. E terceiro tópico que eu achei bom, tem uma escrita muito bem humorada. Em diversos momentos, várias das coisas são engraçadas e, apesar de diversos dos tópicos serem sensíveis e muito sérios, todos são tratados e escritos de um modo muito leve, é palatável, é agradável de se ler. E o último tópico bom que eu venho a mencionar são que há vários gêneros abordados no livro. Gêneros no sentido de ação, comédia, investigação, e infelizmente não foram abordados da melhor maneira, mas eu parabenizo o Kotaro Isaka por tentar fazer isso, por tentar elaborar essa coisa que pode vir a ser algo bom no futuro, uma tendência, quem sabe. E agora as más notícias, que são as coisas que eu achei ruins no livro. Em primeiro lugar, existem alguns personagens que são pouquíssimo críveis, pouquíssimo acreditáveis, porque eles simplesmente não seguem lógica. O Kotaro Isaka, ele escreve esses personagens de maneira tão absurda, por assim dizer, que eles calhariam muito bem se o livro fosse de comédia puramente ou de algum outro caráter, mas não, como o livro também aborda um ponto de vista mais sério, certos personagens, em específico um, que se você leu, você vai saber quem é, que é o príncipe, mas se você não leu também não tem problema. Ele é escrito de um modo que faz com que o leitor, pelo menos eu, quando li, se irrite, que esse é o objetivo principal, e, além disso, faz com que você pense. Isso simplesmente não é possível, não existe uma realidade na qual isso acontece. Isso é uma forçação de barra, que é dos outros problemas que eu vinha a pontuar de coisas que eu acho ruins no livro. Em muitas situações, eu senti que havia uma forçação de barra, tanto para que as coisas dessem certo para algum personagem específico, quanto pelo poder do roteiro fazer com que algo viesse a acontecer. Tipo, o fulano chegar para salvar a ação no último segundo da história, assim, uou, tal. E diversas situações nas quais eu não senti que os acontecimentos se desenrolavam de uma maneira natural, mas que eles estavam sendo forçados a se desenrolar daquela maneira. Como se aquilo tudo fosse
programado, preparado anteriormente, como se as coisas não acontecessem de maneira fluida. Então, tá aí o segundo ponto abordado por agora que eu não gostei. Em primeiro, um personagem ruim, que não é crível, que é algo que é forçado goela abaixo dentro do leitor, e é pedido para que ele acredite naquele absurdo nessa situação específica. É só o personagem do príncipe, mas há também outros personagens, que eu não vou mencionar para não trazer spoiler, e a forçação de barra e o poder do roteiro, que faz com que certas coisas aconteçam de uma maneira não tanto agradável, pelo menos do meu ponto de vista. Outro tópico que eu venho mencionar em relação a coisas ruins são acontecimentos muito absurdos. E um exemplo, que não é spoiler, porque está já no começo do livro, é quando o príncipe nocauteia o Kimura logo no momento em que ele entra no Ten com um stun gun. Isso é simplesmente absurdo, porque, na realidade, isso não derruba uma pessoa. Se você ver vídeos de policiais ou outras pessoas testando os stun guns para verificar se elas realmente são úteis numa situação de autodefesa, vocês vão tirar suas conclusões óbvias de que aquilo serve no máximo para assustar um agressor. Aquilo não nocauteia ninguém. Um taser nocauteia uma pessoa, mas o stun gun no máximo dá uma beliscada bem forte e machuca ela, pode assustar, mas não vai nocautear. E eu entendo que aquela arma do príncipe, ela é caseira, feita de um modo diferente. Mas ainda assim, não existe mágica, falácia ou argumento que justifique aquilo ter nocauteado um homem adulto com o porte do Kimura, que se envolvia no mundo do crime até um tempo atrás. Porra, isso é simplesmente roteiro. Tem um problema, roteiro. Em terceiro ponto que eu anotei aqui, mas não na ordem que eu tô falando, vem o estereótipo de certos personagens. Alguns personagens, eles são tão estereotipados, como por exemplo o Nanau, do azar extremo, ou o príncipe, da sorte extrema, que ficam desagradáveis de se ler. Até o Kimura, que é o lesado extremo do meu ponto de vista. Porque o cara não poderia ser mais burro. Ele simplesmente é um personagem burro. E aí, logo em seguida, somado a esses estereótipos, vem outro problema, que é a repetição maçante e consecutiva de diversas situações. Como, por exemplo, no primeiro capítulo em que o Nanau aparece dizer: esse cara, o Nanau, ele é muito azarado. Aí no próximo capítulo em que ela aparece: Nanau realmente era um cara muito azarado. No próximo capítulo em que ele aparece: Nanau era casado com a deusa do azar. No próximo capítulo em que ele aparece: Nanau era rodeado por maçom. Porra, eu já peço perdão pela palavra, mas eu já havia entendido que o cara era azarado na primeira vez que você me falou. Eu não tenho Alzheimer para você ficar repetindo a mesma informação diversas vezes. E isso até me deu a sensação de que o Kotaro Isaka, quando ele escreveu esse livro, ele tinha um acordo com a editora de fechar o livro numa quantidade X de páginas. E aí, para conseguir bater essa quantidade X de páginas, o cara começou a repetir as mesmas coisas incessantemente em diversas situações, quanto atrasar a história com coisas que foram inúteis. Como, por exemplo, o personagem Suzuki, que eu acho que ele só tá ali para encher linguiça, para encher página. Só aparece para conversar com alguns personagens e dar dicas sobre as vidas deles e trazer um ponto de vista mais filosófico acerca daquilo que é retratado no livro, mas ainda assim não é de uma boa maneira. Mais uma vez, como eu havia dito, se o livro tivesse sido full comédia, teria sido legal. Se ele tivesse sido full sério, full, que é completo totalmente, teria sido legal. Mas o livro acabou tentando, o Kotaro Isaka, nesse livro, ele acabou tentando descrever diversas coisas a partir de diversos pontos de vista, diversas perspectivas, e acabou não fazendo nada direito. Não acabou sendo uma comédia boa, nem uma reflexão filosófica boa, nem uma coisa mais ação séria boa, ou uma investigação boa. Ficou tudo simplesmente mal feito, mal construído, mal elaborado. Uma última coisa é que eu achei várias das descrições pobres e sem vida. Como, por exemplo, quando o Kotaro Isaka está descrevendo o Shinkansen. Ele descreve o Shinkansen de maneira muito básica. E para uma pessoa que nunca viu um Shinkansen na vida, que é um trem-bala japonês,
fica um negócio um pouco esquisito. Eu entendo que ele pode ter escrevido só para o público que mora lá, mas sei lá, ainda assim faltou uma descriçãozinha legal sobre os exteriores do trem. Uma descrição melhor e mais elaborada sobre a estação em que os personagens eles paravam, observavam, a estação em que eles entraram no trem. Faltou uma qualidade também boa na descrição da maneira como o trem ele estava indo, porque em um momento eu sentia que o trem estava indo para a direita, depois eu sentia que ele estava indo para a esquerda, pela maneira como Kotaro Isaka ele descrevia os acontecimentos e os desenrolares dentro do trem. Eu ficava pensando, pô, mas tá bom. Então é só a fileira direita que tem 3 cadeiras e a fileira do lado esquerdo tem 2, beleza. Então, e outra coisa, as fileiras elas estão todas voltadas para o lado em que fica Tóquio. Então, se eles estão indo para Morioka, todos eles estão indo de costas, já que é o caminho natural de se seguir. Beleza. Mas aí, a galera que está no primeiro vagão, eles têm um ambiente mais agradável. Então, para eles terem um ambiente mais agradável, eles podem reclinar as próprias cadeiras e mudar elas de posição. E isso só é apresentado no final, essa paradinha de mudar a posição das cadeiras. Eu acho que nem é só no primeiro vagão, acho que todos têm isso. Talvez, justamente por ter essa coisinha de poder virar as cadeiras, em muitos momentos ficava confuso, porque dizia que o personagem estava virado para frente do trem, sentado para frente do trem, e o trem estava indo em tal direção. Mas aí, em outro momento, dizia que esse mesmo personagem estava sentado de costas para o trem, para frente do trem, e que continuava seguindo naquela direção. Eu pensava, ué, mas não dá, eles não tinham que ficar virados naquela direção específica, não está fazendo muito sentido para mim. E isso eu atribuo a uma má capacidade descritiva do autor. Ele pode até ter uma quantidade legal de técnicas para fazer com que a história se desenrole de uma maneira interessante, mas ainda assim peca muito nessa capacidade de descrever aquilo que é trazido no livro. Eu tentei evitar o máximo de spoilers possível e tentei fazer com que esse vídeo seja mais curto, porque eu já gastei muito tempo gravando aquela primeira versão que ficou muito pesada e aí deu pau. Então, eu agradeço muito para você que assistiu até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilhe, se inscreva. E se você acha que é interessante eu trazer um vídeo mais elaborado, com outras perspectivas que eu ainda não mencionei aqui, e trazendo mais detalhes, isto é, com spoilers, comente aí como você gostaria, como seria interessante que isso fosse abordado. Então, valeu. Eu voltei aqui rapidinho só porque eu percebi que eu não tinha dado a minha nota para o livro, que ficou 6,6. Apesar de todos os detalhes ruins que eu mencionei, diversas coisas que simplesmente me desagradaram, as coisas boas conseguiram compensar, pelo menos de uma maneira mínima, aquilo que eu não achei tão interessante. Então, tá aí. 6,6. Valeu.